Oi gente, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui para falar que o mistério de Deus não é a sua complexidade, mas é a sua simplicidade. Nós primeiro temos que conceber a ideia de Deus junto com o Pai e o Espírito, junto com o Filho e o Espírito Santo, Deus Pai junto com o Filho e com o Espírito Santo, como algo não apenas simples, mas indivisível, algo que não existe partes. Deixa eu ser mais específico aqui, que se nós entendêssemos, em primeiro lugar, que Deus é feito de partes, de duas ou mais partes, e não uma unissubstancialidade, não uma única substância, uma única parte, uma única e indivisível substância, nós teríamos que acreditar que Deus é formado por partes que seriam anteriores a Ele mesmo, e isso é lógico, porque se Deus é formado de partes, essas partes existiam antes de Ele ser formado. Então Deus não seria criador de todas as coisas, porque tem essas coisas que não são Deus, mas que compõem a pessoa de Deus. E a incompreensão do ser humano com relação a Deus é justamente por essa simplicidade na constituição. Porque imagina que nós temos um Deus consubstancial, Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma substância. No entanto, além de existir uma trindade, ele é uma unidade. É um único Deus. Então a simplicidade de Deus é tão fora da nossa compreensão humana, que exige um nível mínimo de complexidade até para os raciocínios mais básicos, que Deus, mesmo sendo trino, três pessoas, é uma única unidade, uma única substância, uma única Deus uno, uma única unidade, mesmo sendo três pessoas. E isso não é complexo. E isso não é uma complexidade que está além da nossa capacidade de imaginar. Isso é uma simplicidade que está além da nossa capacidade de compreensão. Então, Deus não é incompreensível por ser demasiado complexo. Ele é demasiado simples. E ele sendo simples, ele é eterno. Ele sendo simples, ele é perene. E o que significa isso? Significa que as coisas complexas tendem à decomposição. As estrelas se decompõem, as pessoas se decompõem, animais se decompõem, plantas se decompõem. Uma vez lá no solo morto, as complexidades vão se desfazendo e até que chega um ponto em que ali no solo, não exatamente no solo, onde a planta morta, o animal morto foi colocado, mas se espalhou com a chuva, com o vento, no solo só haverá os elementos químicos que compuseram essa complexidade. Então, as complexidades tendem à transitoriedade. Num sistema fechado, ela vai ganhando mais entropia, cada vez mais entropia, e se decompondo. Mas numa unidade de Jesus com o Pai e o Espírito Santo,
essa unidade é a mesma unidade da matéria no seu estado mais bruto. Só para entender, porque é ainda mais simples do que a matéria que compõe o universo, do que os elementos mais básicos da matéria que compõem o universo. Por quê? Porque ele é o criador das complexidades. E por ser criador das complexidades, ele tem que ser necessariamente simples. Porque se ele for complexo, então ele é formado por outras partes, e essas partes nos remete ao quem criou o Criador. Mas a simplicidade, ela aplaca essa dúvida, porque a simplicidade dela não demanda de Criador. Ela é aquela unidade desde sempre. Inclusive os próprios cientistas hoje em dia estão concebendo a ideia do próprio tempo, tanto o espaço quanto o tempo, como entes criados. Então, quando nós vemos essa pessoa divina, essa substância divina, não como um elemento da nossa realidade, mas como essa força criadora da nossa realidade, e fora da nossa realidade, porque não tem como a realidade ser criada a partir de dentro dela mesma, porque se a realidade se criar a partir de dentro dela mesma, ela existia antes dela existir. E isso não faz sentido nenhum. Então Deus, que é anterior à nossa realidade, cria a partir de fora essa realidade na qual nós estamos imersos. E a simplicidade de Deus é tamanha que ele não tem acidentes, ele não tem aspectos materiais, por assim dizer. Quando nós vemos uma casca de laranja, nós vemos toda uma superfície cheia de altos e baixos, cheia de detalhes. Quando nós vemos uma superfície de vidro, talvez nós enxergamos ali alguns pequenos detalhes, mas ela é mais uniforme. Casca de ovo, ela é mais uniforme que uma laranja, só que menos uniforme que uma superfície de vidro. E Deus? Deus é tão simples que a própria ideia, o próprio pensar em Deus já faz a presença dele aqui. Eu estou pensando em Deus, e esse pensar em Deus já é estar na presença de Deus. Eu pronuncio o nome de Deus, tanto que fala para não tomar o nome de Deus em vão, porque se você fala o nome de Deus, ele está ali. A palavra que você pronunciou não é exatamente uma invocação, mas já é em si mesma a presença de Deus ali na tua frente. Porque Deus não é matéria, ele é uma substância divina, ele é uma substância, uma essência sem acidentes, sem cor, sem textura, sem nada. Você fala o nome de Deus, ele já está presente. Por quê? Porque Deus também é isso. Você acredita em Deus e ele já está ali na tua frente. Porque Deus é isso. Não que Deus seja uma ideia, não que Deus seja apenas um fruto da imaginação humana. Pelo contrário, ele é o criador dessa imaginação humana, dessa vontade humana. E a partir do momento que você está conversando com Deus, que você está rezando, que você está acreditando em Deus, ele já está ali. Por quê? Porque a simplicidade dele é tamanha que ele não depende de acidentes para se manifestar. Ele é pura essência. Então, essa simplicidade de Deus é algo que não cabe na nossa percepção, porque nós precisamos de um mínimo de complexidade para formular um raciocínio. E como que nós vamos formular um raciocínio a partir de uma ideia
de que Deus é tão simples, que mesmo ele sendo três pessoas, ele forma um único Deus, uma única unidade, não apenas uma consubstancialidade, porque ele, Pai, Filho e Espírito Santo são consubstanciais ao Pai. O Filho é proclamado como consubstancial ao Pai no credo, mas o Espírito Santo vem do Pai e do Filho, com o Pai e com o Filho é adorado e glorificado, então tem a mesma substância também, é Deus também. E a partir do momento que a gente começa a perceber isso, a gente vai entendendo que essas ideias não são elementos da nossa realidade, que é simplesmente alto, baixo e profundo, altura, largura, profundidade, ser, não ser, ter uma mão aqui, uma mão aqui, esse espaço entre as duas mãos não é minha mão, é algo que está fora dessa realidade limitada pelo material, pelo imanente, pelos acidentes. Então, Deus é perceptível, Deus é quase que tangível, mesmo sem ser material, e é muito simples. É de uma simplicidade tamanha que o nosso intelecto não consegue conceber tamanha simplicidade de um Deus trino, três pessoas distintas, mas sendo uma única consubstancialidade, uma unissubstancialidade. Eles são unos e trinos ao mesmo tempo. Isso não é complexo, isso é uma simplicidade que vai além da nossa percepção humana. Fica mais um vídeo, tenho que trabalhar agora e vou upar esse vídeo rapidão.